queridos. Boa noite. Boa noite a você que está em casa, você que nos assiste pelas redes sociais da Igreja Batista das Nações. Que bom que você está conosco. Que bom que vocês estão aqui hoje, né? O Espírito Santo de Deus tem muito o que fazer na nossa vida hoje. Não importa o jeito que você chegou, não importa como você está, o que importa é que Ele quer transformar as nossas vidas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel 47. No versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pelas portas do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olhava para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, água que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que deviam passar a nado, rio ao qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde passar esse rio. E tudo viverá por onde passar esse rio. E trazendo para o nosso contexto da adoração. Dá para fazer uma base aí, tá? Trazendo para o contexto de louvor ao nosso Deus, queridos. Que hoje nós possamos mergulhar no rio que é o Espírito Santo. Às vezes nós estamos com as águas nos nossos tornozelos e nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Então é momento de buscarmos mais, de buscarmos mais a presença de Deus. E as águas, elas sobem aos joelhos, é onde nós nos rendemos e adoramos ao Senhor. E essa água, ela vai crescendo em nós, e o Espírito Santo, ele vai crescendo em nós. E quando as águas chegam nos nossos lombos, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele nos reveste de poder. E nós começamos a entender a grandeza desse Deus. E quando nós não conseguimos mais atravessar, quando nós só conseguimos atravessar a nado, porque nós não começamos a andar, porque nós mergulhamos na presença do Senhor. É aonde o Espírito Santo nos traz vida e restauração. Quando nós estamos dentro dessa água, quando nós estamos cobertos pelo Espírito Santo de Deus, é onde nós temos cura, restauração, é onde nós entendemos o nosso papel no corpo de Cristo. Talvez assim como eu, hoje você chegou com seu coração triste, magoado, ferido, E eu quero, e a minha oração nessa noite é para
para que nós nos adentremos às águas do Espírito e saiamos daqui restaurados, mudados pela correnteza do Senhor. E esse é um convite para você que está em casa, para você que deixou de vir à casa do Senhor, para você que acostumou com a live. Existem irmãos que têm dificuldade, não conseguem vir, mas você que acostumou com o conforto da live, eu queria te fazer um convite: venha à casa do Senhor. Venha entender o que é mergulhar nas águas do Espírito. Venha adorar o Senhor conosco. Nós precisamos de você. O corpo de Cristo precisa de você que está em casa. Vem, porque essa é a hora da adoração. Essa é a hora de entregarmos as nossas vidas na mão do Rei dos Reis.
rendemos toda a honra, Senhor. Te rendemos todo louvor, toda adoração, Deus. Porque a Ti, Senhor amado, a Ti nós rendemos a nossa vida. Porque tudo é por Ti e tudo é para Ti. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória. Ao Senhor todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor? Oh Espírito Santo de Deus, a Ti toda a glória. toda a nossa adoração. Espírito Santo de Deus, nós queremos mergulhar no Teu rio. Nós queremos sair encharcados, Senhor, pelo Teu rio. Nós queremos sentir essa água que cura, que transforma, que restaura.
Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, enche este lugar. Enche este lugar, para que nós possamos experimentar o que é nadar nas águas do Senhor. A palavra diz: era um rio que eu não podia atravessar. As águas eram profundas, águas que deviam passar a nado. E por onde passar esse rio, tudo viverá. Pedimos, Senhor, enche esse lugar, para que nós possamos viver, Senhor. Quantas vezes chegamos diante do Senhor? Quantas vezes chegamos aos teus pés, Senhor, com o coração tão ferido, tão machucado, que o nosso coração e a nossa mente não consegue, Deus, falar uma palavra. O nosso coração e a nossa mente, a nossa boca não consegue proferir, Senhor, aquilo que tem nos machucado, que tem nos ferido. Espírito Santo de Deus, é família, é amigos, é conhecidos que nos magoam e nos machucam, às vezes indiretamente, inconscientemente. E no nosso coração vamos criando raiz de amargura, vamos criando raiz. E nós vemos de domingo a domingo na igreja, para ser plateia, porque o nosso coração está doendo, porque o nosso coração está ferido. E muitas vezes nós vemos aqui apenas cumprir um ritual, porque eu só fico 2, 3, 4 domingos sem ir na igreja. Os pastores vão perceber e aí vão começar a me ligar, e eu não quero ninguém me ligando, mas o meu coração está machucado, o meu coração está ferido.
hoje o Espírito Santo quer nos levar para outro nível. Para outro nível. Querido, olha o privilégio que nós temos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está sentado no alto e sublime trono. Ele inclina o seu ouvido à nossa oração. Ele inclina o seu ouvido à dor do nosso coração e nos abraça. Este lugar com a tua presença, Senhor. Enche a nossa vida, Espírito Santo de Deus. Enche a minha vida, Senhor. Oh, não existe outro Deus. Oh, Espírito Santo, muda nosso coração. Nos faz entender que o Senhor é Pai. Abba, Pai, Paizinho. O Senhor é o nosso Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
fôlego de vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor transformou vidas neste lugar. Você que está em casa, você receba dessas águas. Que você entenda que aqui é o seu lugar. Que você entenda que o Espírito Santo, Ele tem mais a fazer na sua vida e na minha vida. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Queridos, vamos cantar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. O Espírito Santo é quem ministra, querido. O culto é dele e o culto é para ele. E o Espírito Santo tem ministrado. Você que tem sentido um peso dentro do seu trabalho, um peso de fazer coisas que não é para você fazer, um cansaço que ultrapassa o cansaço natural. Mas Jesus, se eu sair desse serviço, que eu vou fazer da vida? Eu tenho contas para pagar, eu tenho família para sustentar. Mas nessa noite o Senhor Jesus tem falado. Eu é quem vou dar a paz, eu vou restaurar, e no momento certo eu vou fazer. Porque nós não dependemos de patrão, nós não dependemos do homem, mas a nossa dependência vem de Deus. A partir do momento que mergulharmos nas águas do Espírito, o Espírito Santo de Deus irá nos conduzir e nos fará entender qual é o momento. É Ele quem faz. É Ele quem muda o tempo nas nossas vidas. É Ele quem muda o tempo. Espírito Santo de Deus, invada, Deus,
Inunde as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, tirando todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, tudo aquilo que atrapalha nós de nos achegarmos à Tua presença. Muda-nos de dentro para fora, Senhor. Que possamos confiar, que possamos entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho nas mãos do Senhor. Porque é Ele quem vai fazer a roda girar, é Ele quem vai mover, é Ele quem vai mover a nosso favor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus que é maravilhoso, que é perfeito. Que você possa sair, que você possa entender que algo Jesus fez na sua vida hoje. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Irmãos, você que às vezes espera o momento do dízimo, da oferta, você tem a liberdade de trazer ao gasofilácio. Você que deseja dizimar e ofertar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É interessante, né? Quando nós cantamos louvores a Deus, quando invocamos a presença do Espírito Santo de Deus sobre o lugar onde estamos, o lugar onde nós nos reunimos. Há um momento, eu creio que o momento da música é algo muito importante. Não sabe por quê? Eu já fiquei várias vezes pensando, por que há tanto envolvimento das pessoas no momento do louvor, no momento em que nós louvamos a Deus. Sabe por quê, amados? Todos estão dizendo a mesma coisa. Quando nós cantamos, quando nós louvamos a Deus, nós estamos todos dizendo a mesma coisa. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, todos, uníssono, dizendo: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Isso faz parte da adoração, a adoração da Igreja de Cristo. Quando nós cantamos louvores a Deus, adoramos a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58. João 8, 58 e 59. A maior revelação dada a toda a humanidade. A maior revelação que foi dada ao homem é essa palavra que nós vemos aqui. Diz assim, o versículo 58 do Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é a maior revelação. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Maravilhoso e eterno Deus, nós queremos, diante da Tua presença, apresentar as nossas vidas diante de Ti. E pedimos que o alimento da Tua palavra seja, Senhor, seja importante, seja salutar para as nossas vidas, que seja algo que verdadeiramente nós venhamos a desejar para os nossos corações e nossas vidas. E que o Teu Espírito, Senhor, esteja usando esta palavra para colocar em nossos corações algo que verdadeiramente o Senhor quer colocar em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito seja bem-vindo neste lugar, que o Teu Espírito seja bem-vindo aqui neste lugar, e que esta palavra seja uma palavra ungida por Ele. Nós oramos a Ti, Senhor, e entregamos nas Tuas mãos nossas vidas, os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos sabem o significado desta palavra. Olha bem o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os irmãos sabem o que Jesus estava dizendo? Eu sou significa não tem princípio e nem fim. Este eu sou significa eu não tenho nem princípio nem fim. E o que Jesus estava dizendo? Eu posso estar em todos os lugares. Eu sou onipresente. O eu sou é isso. Eu sou é o onipresente, aquele que está presente em todos os lugares. Não importa, não tem espaço, não tem tempo, não tem nada que bloqueie o estar dele em qualquer lugar que seja. E nós vemos que aqui há uma mensagem eterna para toda a humanidade. Uma mensagem eterna para todos nós. Jesus não era. Jesus, Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é para sempre. Ele não tem princípio. Ele não tem princípio de dias e nem fins de existência. Este é Jesus Cristo. E quando ele diz aqui para os fariseus, eu sou, ele está dizendo isso. Eu não tenho princípio. Antes que Abraão existisse, eu já estava sempre, para sempre. Eu não tive início. E é interessante que Jesus não é o grande, né? Eu era. Mas Ele é o grande eu sou. Aquele que estava lá ontem, hoje, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, por favor, coloque lá para a gente ver isso. Eu tenho o texto aqui, mas eu queria que os irmãos acompanhassem. Olha o que diz. 13, por favor. Hebreus 13, 8. Olha o que diz.
Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Às vezes nós achamos que Jesus Cristo é mais um cara que nasceu de uma virgem, de uma forma sobrenatural, sim, mas que ficou andando pela terra, né? Lembrava muito mais um hippie de sandálias, de roupas rotas, caminhando por sobre a terra. Não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele sempre usou lugares que já existiam de outras pessoas. Ele não tinha nenhuma posse física. Ele não possuía nada. Tanto que chegou um moço um dia e perguntou: Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus disse assim, olha, ele olhou para o moço e ele leu aquela pessoa. Jesus faz isso, amados. Ele lê você, como uma carta, como uma mensagem. Ele lê a nós como uma mensagem. Não adianta nós escondermos, tentarmos esconder de Jesus Cristo. Nós podemos até esconder dos homens, mas é impossível nós nos escondermos de Jesus, aquilo que nós verdadeiramente somos. Nessa sociedade humana, nós vivemos muitas vezes de aparência, né? Até nós descobrirmos que isso não adianta nada. Mas vivemos, é uma sociedade que vive de aparência. Olhamos, fala, puxa vida, aquela pessoa, ela é tão isso, tão aquilo, e tão, né? Aquela pessoa parece ser rica. Aquela pessoa parece ser pobre. É aparência. Nós julgamos muitas vezes pela aparência. E nós vemos aqui neste texto que Jesus, ele diz, olha, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, antes de toda a criação, antes de tudo que existe, ele não disse que eu era já, ele disse, eu sou. Este eu sou é parte da eternidade de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, encontrando-se com aquele moço, o que ele chegou para aquele moço e perguntou, Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ele olhou para aquele moço e leu o coração daquele moço e viu as preocupações dele com bens materiais, com coisas físicas. E então ele chegou e disse, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis, as suas covas, seus buracos, nos barrancos, nas cavernas. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu fico imaginando aquele moço, não diz mais nada sobre ele, porque ele deve ter tido um choque. Ele falou, puxa vida, como pode um rei não ter um castelo, um palácio? Como pode um negócio desse? Jesus não tem um palácio. Jesus não tem uma casa. Jesus não tem uma cidade. Jesus não tem um planeta. Jesus é o Senhor de todo o universo. O eu sou significa isso. O eu sou, estava dizendo exatamente que todas as coisas, hoje principalmente, estão embaixo das mãos dele. Tudo foi entregue a ele. Portanto, a tua vida, a vida da tua família, a vida dos teus entes queridos, de todos eles, estão embaixo das mãos dele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, não se desespere. Não tenha preocupação com o que vai acontecer.
Basta nós compreendermos isso. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é aquele que entregou, que deu a sua vida por nós? Olha que paradigma incrível esse. Ele tem tudo nas suas mãos, ele é dono de todas as coisas, e de repente ele se entrega para morrer numa cruz, na mão de homens vis, na mão de pecadores. Olha que coisa, amados. Só que para quê? Para que ele fez isso? Porque ele tinha que vencer a morte. Ele precisava, e o nosso Deus, o Pai dele, o nosso Pai, jamais iria tirar a vida de Jesus. Jesus falava, Deus poderia ter dito assim, bom, eu vou tirar a vida do meu filho e vou cobrar nele, porque agora ele é homem, agora eu cobro tudo nele. Ele não fez isso. Antes Deus o ungiu para ser Salvador da humanidade, de todos aqueles que creem. E o que ele fez? Ele ungiu e provocou toda a humanidade para levar ele até a cruz, para serem ofendidos. Os irmãos percebem, aqui nós vemos os judeus, aqui no caso eram os judeus, não disse eram os fariseus, mas eram fariseus, zelotes, saduceus, né? Que eram as maiores linhagens do judaísmo naquela época. Eles olhavam para Jesus e eles ficavam morrendo de ciúmes, de inveja de Jesus. Jesus não agia como aqueles religiosos. Ele não representava como eles representavam. Jesus fazia. E é interessante que eles começaram a perseguir a Jesus. João é bastante contundente com essa visão, porque eles iam atrás de Jesus, enquanto Jesus curava, eles iam tentando desfazer a obra de Jesus, como se isso fosse possível. Eles iam tentando desacreditar a Jesus Cristo. Era para ser assim, tinha que ser assim. E aqui, quando teve toda essa discussão, ela começa por causa do sábado. Porque Jesus estava fazendo milagre no sábado. Como que pode alguém fazer milagre no sábado? O que é isso? Religioso. Ele é tão formal, que ele acha que as coisas não devem acontecer segundo a vontade de Deus. Tem que ser de acordo com as regras de uma religiosidade vazia, uma religiosidade de aparência. E aqueles homens eram exatamente assim. Jesus cura no sábado, ele diz assim, mas não pode, como é que faz? Que negócio é esse? Ó, pega a tua cama e vai para a tua casa, né? Pega a tua cama e anda. E o homem pega a cama dele, numa situação, pega a cama dele e sai andando. Eles dizem, olha, hoje é sábado, como que pode você carregar a tua cama? E então eles tinham um problema muito grave, muito sério. Se eles concordassem que Jesus era filho de Deus verdadeiramente, eles tinham que crer nele. Eles tinham que deixar a lei de lado. Problema terrível. Se eles recebem a palavra do Senhor Jesus, eles seriam expulsos
das sinagogas e do templo judaico. Esses são daquela seita lá, daquele sujeito que faz cego ver e coxo andar e pessoas mortas, e ressuscita gente morta. Como se isso fosse algo, torna-se, olha bem a cegueira espiritual, como é que ela é. Até os dias de hoje, até hoje, as pessoas estão tão cegas que elas não conseguem ver o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Não consegue admitir, amados. Mesmo que ela veja, ela olha e fala assim, não, isso é truque. Porque ela não quer. Ela não quer admitir que há um ser todo-poderoso sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre toda a humanidade. Até os ímpios, até os assassinos, até os idólatras, até todos. Sobre todos. Então, aqueles homens não podiam admitir que Jesus fazia aqueles milagres da parte de Deus. Senão, se eles chegam e dizem, não, realmente ele faz os milagres, é Deus que está com ele, porque senão ele não faria esse milagre. Se eles dissessem isso, eles teriam que crer em Jesus, aceitar as palavras do Senhor Jesus. E quando você conhece a verdade, não tem como mais quando a gente conhece a verdade, não temos mais como justificar os nossos atos. Aqueles homens não tinham como justificar os atos. Eles eram maus. Tinha uma religião asséptica, completamente limpa. Era um negócio quadriculado, ali, ó. Claro que eles não viviam aquilo, mas de aparência, na visão das pessoas, você olhava aquilo, era um negócio, uma religião. Olha esse templo. Lembra dos apóstolos? Chegaram e disseram para Jesus, Senhor, olha essas pedras, olha esse templo, olha essa coisa maravilhosa. Ele falou, pois é. E daí? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Tudo vai ser derrubado. E foi. No ano 70, chegou o Império Romano lá com seus soldados e destruíram tudo e botaram fogo em tudo. Então, o grande problema da religiosidade, amados, aqui, que eu vejo o confronto com Jesus, isso aqui para mim é o máximo do confronto. Eles estavam face a face com Jesus. Eles tentando defender a religião deles, tentando defender aquilo que eles acreditavam, e que Jesus estava dizendo, vocês estão errados, vocês são sepulcros caiados, que por fora está tudo limpinho, caiadinho, branquinho, e por dentro está cheio de podridão, cheio de carniça. Vocês estão vivendo de aparência. Quando Moisés fez a lei, não era para vocês viverem de aparência, é para vocês guardarem a lei e confiar no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Mas vocês começaram a confiar somente na lei, somente na letra, e esqueceram que existe um Deus Todo-Poderoso que deu aquelas regras, aquele princípio para vocês seguirem. Então nós vemos, amados, algo que acontece logo em seguida, que é
o poder do nome de Jesus, o poder das palavras do Senhor Jesus, o poder das ações dele. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha casa, não tinha nada. Ele não possuía absolutamente nada, mas possuía a vida em si, a vida na sua plenitude. Ele disse: o Filho do Homem veio para que vocês tenham vida, e vida abundante. Então ele tinha vida em si mesmo, que ele podia compartilhar com as pessoas mortas, com as pessoas que estavam espiritualmente separadas. Então nós vemos aqui logo a seguir no capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 diz assim, capítulo 9, versículo 4. Jesus falando para os discípulos, ele encontra no caminho um cego. Logo a seguir, ele está caminhando ali, o pessoal inquirindo ele, de repente ele encontra um cego de nascença. E aí então no versículo 4, Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é tempo, enquanto nós estamos aqui, quando vocês forem separados como igreja, como meu corpo nesta terra, eu vou dar o poder a esta igreja para realizar as mesmas obras que eu realizo. Nós vemos no versículos 4, 5 até o 7, que diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, porque o cego chegou perto dele. Enquanto isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Meio nojento isso, não é? Ele aplicou o cuspe no olho do cego, fez barro ainda lá no chão, lá, e pôs no olho do cego. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O tanque de Siloé existe até hoje, viu? É um lago que tem lá em Jerusalém, que até hoje tem uma nascente nesse lugar que continua fluindo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E voltou vendo. Até o versículo 7. Então, isso para os judeus era um terror. Vocês imaginam fazer o bem a uma pessoa que estava cego? Era mal, era ruim para eles. Eles não conseguiam ver como algo útil, como alguma coisa boa, como alguma coisa amável da parte de Jesus. Eles não conseguiam enxergar isso. Aí nós vemos o versículo 13, que diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Olha bem uma coisa. Olha, depois pegaram esse cego aqui, ó. Levaram, pois, aos fariseus o que fora cego antes, né? Dantes fora cego. Agora, pulando para o versículo
o versículo 24 ao 31, olha bem, eles primeiro fazem uma investigação com aquele cego. Diz assim, mas peraí, você era cego mesmo? Parece que é o cara que pedia esmola aqui. Tal. Ele falou, sou eu mesmo, sou eu e tal, e falou o que tinha acontecido com ele. Só que daí, eles voltam de novo, veio o cego, e no versículo 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, porque eles ficaram debatendo se aquilo que estava acontecendo era de Deus ou não, entre os líderes judaicos. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Ele só tinha que falar, glória a Deus, né? Dá glória a Deus. Nós sabemos, ele não esperou ele dar glória a Deus, coisa nenhuma. Nós sabemos que esse homem é pecador, que Jesus é pecador. Os irmãos percebem todo o trabalho que eles tinham para desacreditar as palavras do Senhor Jesus. Aí olha bem uma coisa, amados, quando Deus faz algo na vida de uma pessoa, quando Deus abre os olhos de uma pessoa, quando Jesus Cristo compartilha a sua vida com alguém, aí ele dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, sou prático. Eu era cego de nascença, eu nunca vi, nunca enxerguei nada, e agora eu vejo tudo. Ele me curou, ele me restituiu a visão. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já disse para você, já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí ele provocou. Versículo 28. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo, me abriu os olhos. Esse sujeito ele ficou determinado e forte. E aí, olha bem o que ele diz para os judeus. Versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O sujeito, ele começou a pregar o evangelho para os judeus, para os fariseus, para os religiosos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então, amados, Jesus mostra nessa passagem que
quando Ele realiza uma obra na vida de alguém, essa pessoa muda. Você imagina que esse homem pedindo esmola o tempo todinho, desde criança. De repente ele vê, e a sua vida muda completamente, ao ponto de enfrentar os religiosos judaicos. E é interessante, né? Os irmãos, não sei se os irmãos já viram, esses dias eu vi um político importante do Brasil falando uma coisa, dizendo o seguinte, vocês vão reconhecer se alguém ouviu isso, que Jesus é uma lenda. Que Jesus é uma lenda. Falou outras coisas que eu não vou repetir aqui. Que Jesus é uma lenda. Quando eu vi aquilo, eu vi que pessoas que estavam naquele lugar, mesmo sendo favoráveis a Ele, ficaram dizendo, completamente inquietos. Dava para se perceber, falar assim, puxa vida, esse sujeito ele não para de falar besteira. Ele só fala besteira. E então nós vemos até hoje, as pessoas não aceitam, a não ser aqueles que têm um encontro com Jesus, como este homem teve, a não ser aqueles que têm um encontro com Jesus, não tem como continuar a mesma pessoa. E muitos encontram-se com Jesus e não crêem nele, como os judeus que estavam ali, estavam defendendo puramente um dogma, uma religião, que não tinha sequer fundamento, porque o que Jesus estava pregando é amar os vossos semelhantes, cuidar dos órfãos, das viúvas. Jesus não falava nada que interessava aqueles judeus. De que cuidar de órfão e viúva? A gente tem outras coisas mais importantes para fazer. Como assim cuidar de órfão e de viúva? Nós temos coisas muito mais importantes. Nós somos aprendemos com Moisés. Será? Jesus falou isso com eles, né? Falou, olha, se vocês obedecessem o que Moisés falou, vocês seriam completamente diferentes do que vocês são. Vocês não agiriam da forma que vocês agem. Então, qual era o propósito, amados? Qual era o propósito naquele tempo em que vivia ali aqueles judeus? Aquele tempo em que Jesus estava sobre a terra. Qual era o propósito daqueles religiosos? Aquele povo queria invalidar os milagres de Jesus. Eles queriam, por decreto, dizer que aquilo não estava acontecendo. Alguma coisa comum para vocês? As pessoas pegam a verdade e dizem assim, não, a verdade não é essa. A verdade é o contrário. Os irmãos já perceberam que tem algo? É interessante, amados, que o apóstolo Paulo falou isso, e João também. Ele disse, o espírito do anticristo já está no mundo. Lá no início da igreja, o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus é o Senhor, que Jesus não é o Cristo. E o espírito do anticristo tem cegado as pessoas, desde aquela época, até os dias atuais e até a volta de Jesus. Vai ser assim.
Então, eles querem desacreditar a mensagem de Jesus. Aí dizem que Jesus é um mito, não existiu, né? Mas tem uma coisa que nós temos para nós como cristãos. De tudo que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Maiores? É aquela coisa assim, tipo assim, né? Senhor, o Senhor está de brincadeira, imagina, o Senhor ressuscitou pessoas mortas. E a gente olha, amados, e olha somente para estas obras puramente física, como sendo isso que Jesus falou. Jesus não disse isso. Jesus estava dizendo que nós iríamos amar os nossos inimigos, e essas são as obras maiores, que a igreja dele iria orar por aqueles que os perseguem. Hoje eu vi um missiólogo que escreveu um livro, e é engraçado que o título do livro diz assim, mais ou menos, eu não me lembro exatamente, mas diz assim, que o maior de todos os milagres, o maior milagre é amar o seu inimigo. Não tem milagre maior do que esse. Pensa nisso, para você ver como é difícil. O maior milagre é amar o seu inimigo. Então, Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E o versículo 13 diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aliás, versículo 14, versículo 15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A lei do amor. Se tem uma lei que rege a nossa vida, é do amor. Um amor que transcende todo o entendimento. Um amor que é capaz de amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. A gente precisa aprender muita coisa, né, amados? Os irmãos já viram? Há quantas vezes nós, às vezes, somos ofendidos em alguma coisa, e quando a gente menos percebe, nós estamos subindo numa montanha de ira contra aquela pessoa. Tudo bem que a gente não faz nada para a pessoa, mas vem a ira, e aí vem o pecado, porque nós começamos a dizer coisas, a falar coisas contra aquela pessoa, a depreciar a criação do Senhor. Eu estou estudando a respeito dos reis,
de novo, né? E eu estava vendo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você sabe por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque ninguém conseguia fazer Davi odiar ao ponto de tirar a vida de alguém. Foi um grande guerreiro, mas nunca. Ele foi ofendido terrivelmente. Os salmos, a grande maioria dos salmos fala de perseguição à sua vida. Ele pede a Deus, ele fala com Deus, ele canta os seus salmos pedindo a Deus para livrar ele dos seus inimigos. Eu não estou aguentando mais. A minha alma não aguenta mais. A minha alma está cansada. Até um dia que ele chega e diz: por que te abate dentro de mim, ó minha alma? Por que você se abate? Ele se coloca como observador da sua própria alma. Por que a minha alma está se abatendo tanto dentro de mim? Eu ainda me alegrarei, ele diz. Eu ainda me alegrarei. E o que o Espírito Santo de Deus deixa para nós como lição: conheçamos ao nosso Deus. Vamos conhecer a Jesus Cristo, quem Ele verdadeiramente é. E vamos, amados, eu vou dizer, olha, Deus tem colocado no meu coração alguma coisa que às vezes eu fico até um pouco preocupado sobre religiosidade. Nós abraçamos tanta coisa que tem atrapalhado a nossa verdadeira caminhada. Quando eu vi aqueles vídeos que o Raoni mostrou ali, eu estava vendo vídeo e foto ali de Guiné-Bissau. Parece que eu entrei naquele lugar, parece que eu fui lá. Eu consegui ver aquelas crianças cantando. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Por isso que os homens das trevas, da escuridão, se ofendem tanto. Olha quanta luz está aí nesse lugar. Olha que luz maravilhosa que está saindo desse lugar. E uma das coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é: toma cuidado com a tua história. Cheio de normas, dogmas, leis. Começamos a substituir as leis do Velho Testamento para leis humanas hoje, porque Cristo não deixou nenhuma lei. Se o Filho, a única lei, se podemos chamar disso, é a lei da liberdade. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até diante da morte nós seremos livres. Até no momento em que nós estivermos enfrentando a morte. Como nossos amados irmãos ali na África, né, que agora finalmente alguém poderoso se voltou para proteger, né? Amados, são mais de 100 mil cristãos de uns anos para cá que foram mortos por crerem em Jesus Cristo, por receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mais de 100 mil. E é interessante que hoje eu vi uma pessoa que gosta muito de postar sobre a igreja perseguida. Ela diz assim: que coisa interessante. Eu não sei o que vocês estão fazendo, o que vocês acham que eu estou postando aqui. Estava brava.
Essa estava brava, porque eu posto alguma coisa pessoal, eu tenho X curtidas. Eu posto sobre a igreja perseguida, mostrando imagens, mostrando coisas e falando que estão morrendo. E 3, 4 pessoas têm a coragem. Amados, ofende. É uma vida, uma pessoa que está sendo perseguida por amor a Cristo, é uma vida que ofende incrivelmente aquilo que nós achamos, que nós chamamos, pelo status que vivemos, nós chamamos de liberdade. Livre é aquele que perde a sua esposa, seus filhos, ou perde seu pai, sua mãe, ou perde seu esposo, seus filhos, e continua fiel a Cristo. Chora amargamente por ter perdido seus entes queridos, mas permanece fiel. Isso é liberdade. Isso é liberdade de tomar decisão. De tomar decisão. É muito mais fácil a gente procurar, querer colocar sobre o domínio, né, de uma religiosidade cheia de não toque, não fale, não ande, não caminhe, não coma, tem que guardar, tá incrível isso. Então, o que o Espírito Santo de Deus deixa para nós olhem para Cristo. E procure saber quem Ele é. A Bíblia diz quem Ele é. A Bíblia diz quem são os homens e mulheres de Deus. A Bíblia fala muito bem e deixa a história de pessoas. E outra coisa, o Espírito Santo começa a revelar de uma forma completamente diferente. Cada vez que você lê aquela história, há uma revelação nova. Não tem aquela coisa, não, mas eu já li a história do Davi. Eu já li, tinha lido antes. De repente abriu-se um entendimento e uma luz veio e começou a me mostrar uma realidade que eu desconhecia sobre a vida de Davi. Ele errou? Puxa, como, né? Quem não erra? Mas pela misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. Ele tem misericórdia de você. Levanta a tua cabeça e olhe para o lugar que vem a tua salvação. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Levantar a cabeça e olhar de onde vem a tua salvação é olhar para Jesus Cristo. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o lugar onde um dia nós vamos deixar tudo que nós adquirimos nesta terra. Absolutamente tudo, não vamos levar absolutamente nada. Ele vai nos levar como uma nova criatura absoluta nele mesmo, porque Ele tem todo o poder para fazer isso. Coloquemo-nos em pé. Não esqueça de uma coisa. Jesus Cristo está dizendo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Basta crer e confiar nele. Pai Santo, diante da tua presença eu coloco a minha vida, Pai. E peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia daqueles que estão, Senhor, cambaleando pelo caminho. Aqueles que estão tristes.
aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que colocam em dúvida a sua fé. Fortaleça, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Dá graça, Senhor, a esta pessoa, para que ela viva, Senhor, a Tua palavra, Senhor, fiel e verdadeira. Para que cada dia ela possa se alimentar da Tua palavra, receber aquilo que o Senhor deixou para nos guiar, que diz, como o salmista disse, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não seremos enganados se nós tivermos essa lâmpada e esta luz iluminando o nosso caminho. Não erraremos o alvo, porque o Senhor é a palavra viva e poderosa, que nos guia, que nos leva, Senhor, cada vez mais e mais ao centro da Tua vontade. Visita, Pai Santo, os nossos corações, fortalece a Tua igreja, Senhor, tenha misericórdia e nos faça, meu Deus, continuar firmes nesta fé, continuar sempre confiante em Ti, Jesus. Fala aos nossos corações e nossas vidas, que a Tua palavra viva e poderosa possa nos alcançar e nos tocar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito, Senhor, de dor. Que o Senhor possa ali estender a Tua mão e, acima de tudo, derramar do Teu Espírito para, Senhor, mostrar que Tu és Deus e que não há outro além de Ti. Faça-se, Senhor, a Tua vontade sobre as vidas e sobre os corações. Que eles possam ter uma experiência contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e entregamos nas Tuas mãos poderosas. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o Williams, Senhor, o filho da irmã Josiane. Amém. E que dia 8 vai ser a nossa irmã Rose. A tia do Adam, está a irmã do Adam aqui. Eu falei, peraí, o Adam não tem uma irmã. Ah, tá. E a Michele Ribeiro também, que vai ser dia 9. Oramos, Senhor, pela Cassinha que pede oração para Terezinha, para a mãe. Que o Senhor possa ali, Pai amado, visitar, Senhor, essas pessoas. Aos que estão aniversariando, que vão aniversariar. Que o Senhor possa ali, meu Pai, com Tua mão poderosa, estendida sobre essas vidas, trazer, Senhor, um presente dos céus para a vida deles. Pela Cassinha, Senhor, que pede oração para Terezinha, pela mãe, que o Senhor possa ali visitar, Senhor, essa pessoa, trazendo cura e restauração em o nome do Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas orações que têm sido ouvidas e têm sido respondidas. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Eu queria, antes de terminar, dizer para os irmãos que nós vamos fazer diferente na passagem do ano quanto aos testemunhos. Você que deseja testemunhar no ano novo, na passagem de ano, você converse com o Megaron, que o Megaron vai fazer antes, bem antes, para ele poder editar, vai fazer vídeos com os testemunhos. Aí é até bom, porque tem muita gente que tem vergonha de vir aqui falar na frente da igreja, e de repente você vai ter só uma câmera na sua frente, e aí você vai poder falar do teu testemunho, e o Megaron vai editar então,
Só que tem que ser até dia 25 de novembro. Você tem que dar o seu nome até o dia 25 de novembro. Amém? Então, você que deseja, por favor, pode conversar com ele. Ou, se você não quiser conversar, pode mandar pelo WhatsApp mesmo, lá para o pessoal, e dizer para ele, olha, eu quero, tá? Eu quero testemunhar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o testemunho é algo muito maravilhoso, sabe por quê? Tem pessoas que vem muita gente, porque tem comida na passagem do ano, aí fica até 2, 3 da manhã aqui conversando, comendo junto, e tem comida, então vem bastante gente, e é passagem do ano também, né? Porque vai orar junto, vai ouvir os testemunhos. Então, amados, é muito importante o testemunho pelo seguinte, você vai, às vezes, o teu testemunho, você diz, não, mas meu testemunho é tão fraquinho. Às vezes tem uma pessoa que está ali, que vai receber aquilo como um ânimo, como algo que vai fazer ela levantar a cabeça e continuar confiando em Jesus Cristo. Testemunho é algo verdadeiramente importante. E outra coisa, será que, fala assim, não, mas eu não tenho nada para falar. Você está vivendo. Você recebeu Jesus. Você viu as coisas que Jesus fez na sua vida. Quer que eu diga uma coisa? Se você disser, a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi eu ter sido salvo por Jesus Cristo. Eis um testemunho verdadeiramente grande, é esse. Amém? Então, você que desejar, pode dar o seu nome e o Megaron vai marcar então. Se alguém quiser ouvir o que o pastor Anderson, se alguém quiser marcar o culto no lar na próxima terça, pode conversar com o pastor Anderson, que ele vai colocar na agenda, porque nós precisamos de um tempo para avisar os irmãos, tá bom? Aí, você não precisa se preocupar com nada não, só basta fazer um churrasco. Brincadeira, viu, amados? Isso, e quem já fez, já recebeu na sua casa o culto no lar, você pode também, se você desejar fazer isso, pode remarcar. Tá bom? E toda terça-feira tem. De um jeito ou de outro vai ter, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por cada vida, cada família aqui representada, por cada pai, cada mãe, cada filho. Senhor, que possam, meu Pai, ser despertos para este evangelho verdadeiramente vivo, este evangelho que muda as nossas vidas, que transforma os nossos corações, que nos dá esperança, que nos dá confiança, que nos dá paz no nosso coração. Senhor, em o nome de Jesus, que essas famílias venham gozar de paz dentro dos seus lares, que haja, Senhor, harmonia vinda do Senhor para essas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, e entregamos nas Tuas mãos a vida de cada um, então, para a honra e glória do Teu nome. Oramos também pela nossa comunidade de Bela Vista, pelos governantes desta cidade, que o Senhor venha, Pai amado, a colocar a Tua palavra no coração deles, e eles, Senhor, venham a pedir para ouvir mais a respeito desta palavra, pedir a algum irmão, pedir a alguma irmã, para ouvir mais desta palavra viva, que nós possamos ver, Pai, esta cidade salva, muitas vidas se rendendo a Jesus Cristo, muitas vidas deixando a idolatria e vivendo este evangelho verdadeiro e genuíno, Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, ver, Senhor, os vereadores convertidos, ver os professores das escolas convertidos, ver os diretores das escolas, meu Pai,
convertidos, Senhor, cheios de amor pelas nossas crianças, cheios de cuidado pelas nossas crianças, que são tão importantes, Senhor, crescerem com este amor. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos poderosas esses pedidos de oração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, despede-nos no Teu amor, na Tua graça e na Tua paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a unidade do Espírito Santo do Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, amados. Só avisando os irmãos o seguinte, preste atenção nisso, que é um aviso importante. Nós vamos começar a construir o nosso templo, dentro de alguns, possivelmente a partir de janeiro, e eu queria pedir oração em primeiro lugar, começar com muita oração, para Deus prover as nossas necessidades. Nós precisamos da provisão de Deus, para continuarmos a obra que Deus colocou em nossas mãos. E nós vamos construir o nosso templo em nome do Senhor Jesus. Todos unidos neste propósito, eu garanto que quando a gente menos esperar, nós estaremos fazendo o primeiro culto lá. Amém? A cantina de hoje é para isso, viu? É a cantina que vai para a nossa conta que tem lá no Cicobi, que lá é só para esse propósito. Para o propósito de construção do templo. Então, coma lá um negócio gostoso e façam essa contribuição aí para o nosso trabalho. Deus abençoe no nome de Jesus.